Beleza, então. Bom, gente, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. É a primeira vez aqui no participando do Agile Campinas, então já tinha ouvido falar bastante sobre o grupo, então é um prazer imenso estar aqui por tudo que eu já ouvi falar, por todo o conteúdo que vocês trazem, né? E acredito que eu vá até mais aprender com vocês o que vocês aprenderem comigo aqui hoje, por tanta experiência que vocês já possuem. Bom, meu nome é Micaela Hanna, eu tenho 23 anos, sou do estado de São Paulo, né? Moro atualmente em Jundiaí, mas trabalho em Campinas. Sou cientista de dados na CIT, fui premiada com o Microsoft MVP na categoria de inteligência artificial e sou Google Developer Expert em Machine Learning. E a minha maior paixão, assim, é falar sobre carreira e sobre tecnologia para as pessoas, né? Eu viso muito empoderamento e encorajamento de pessoas através da tecnologia e de compartilhar o que a gente possui de melhor. Mas vamos então começar com o nosso tema que é dados, né? Então, assim, o porquê que há essa necessidade de trabalho de dados atualmente? Bom, a gente sabe que o número de dados ele está crescendo assim cada vez mais, né? Então, assim, aqui a gente tem um comparativo que olha o número estimado de dados para 2025, né, em dados que são produzidos, né? A gente tem aí 175 zettabytes, é um número imenso. E aí a gente vê várias frases que falam, né, data is the new oil, né, os dados são o novo petróleo, que é justamente devido à quantidade que a gente tem deles e o tanto que eles podem nos auxiliar a tomar várias decisões e agregar valor para o negócio que a gente tem hoje, né? Então, analisando o passado, a gente consegue tomar melhores decisões futuras com eles. E a gente tem aqui, né, também quando a gente analisa, então, o número de ofertas de vagas para essa área, o aumento dessas posições. Então, a gente consegue ver ali que em torno de 2010, a gente teve um salto imenso, que foi quando grandes empresas começaram a investir dentro dessas áreas, né? Começaram a lançar modelos de machine learning e deep learning numa grande escala e se popularizaram muito rápido, né? A gente vê até um salto bem forte em 2010, porque foi quando o Deep Learning começou a ficar ainda mais conhecido. E aí o Deep Learning, que é um Machine Learning um pouco mais profundo, que a gente fala, devido ao número de dados que ele trabalha e também com a capacidade de aprendizagem muito mais aflorada desses modelos, a gente vê uma crescente aí muito forte, que foi quando a gente começa a ver, então, uma oferta de trabalho muito maior. E aí a gente também tem uma importância desses dados, né? Então, os dados eles passaram a ser tão necessários, tão importantes. A gente começou a ver tanto trabalho sendo ofertado, por quê? Porque começou a se ver que com a adoção deles e com a análise anterior do tanto que eles, daquela grande quantidade de dados que as empresas elas produzem, mas às vezes elas não trabalham em cima deles e não os utilizam a seu favor, a gente começou a ver que eles têm sim uma grande vantagem competitiva que é possível ser explorada, né? Então, a gente consegue verificando às vezes um banco de dados simples de clientes e transações efetuadas, qual que é o direcionamento daquela empresa para os próximos 5 meses, né? Usando um modelo preditivo que vai conseguir me dizer, com base em experiências anteriores, o que esperar do futuro, né? Então, era uma mentalidade que antes não era tão explorada. Depois essa popularidade aí ela começou a ser ainda mais forte. E como eu acredito que muitos de vocês talvez não tenham tido contato com um modelo de machine learning, né? O que seria isso? O machine learning ele quer dizer o aprendizado de máquina, né? Então a gente vai criar uma representação do mundo real ali para resolver um certo problema com auxílio de matemática e estatística e alto poder de processamento computacional, colocando muitos dados em cima desse algoritmo para que ele consiga me retornar um valor, né? E aí esse valor, ele é retornado a partir de um processo. E esse processo, ele aí é dividido em várias etapas que podem ser repetidas ou não, dependendo do tipo de desafio que a gente tem. Mas aí uma base de como elas seriam seria isso daí, né? Que a gente tem a limpeza desses dados,
Então, imagine que a gente precisa fazer, por exemplo, uma análise de sentimento em cima de uma base de dados que é gigantesca. Pode ser que tenha muitas frases que a gente tenha pego da própria internet, que elas sejam cheias de espaços, cheias de caracteres especiais, que quando eu for colocar dentro de um modelo de machine learning, que ele espera que receba um número, por exemplo, eu vou precisar fazer uma transformação, uma limpeza nesses dados, porque ele vai falar assim, olha, vamos analisar essa frase. Bom, eu tenho um conjunto de espaços aí. Será que isso é positivo, é negativo? Não tem uma certa clareza. E aí a gente precisa dessa clareza para que a gente consiga entender, então, é, o sentimento de uma frase. Então, essa limpeza se compreende disso, a gente conseguir adequar o que está vindo para o que é esperado para o meu modelo. Aí eu exploro esses dados, né? Então, nessa fase de exploração, a gente vai analisar, por exemplo, essas frases que vieram, verificar se tem algum novo campo que a gente pode tirar dessas frases, né? Por exemplo, a gente está recebendo talvez um conjunto aí de colunas na minha base, e aí eu posso talvez unindo uma coluna com a outra, analisando esses fatos, eu consigo criar um outro que pode ajudar ainda mais no meu modelo. Né? Então, a gente faz dentro dessas fases de exploração e pré-processamento essa verificação. Né? Às vezes, na exploração, a gente tem também o auxílio de fórmulas, né? A gente pode usar parte da estatística também para me ajudar nisso e coisas similares. Né? Então, essas três fases elas são muito interligadas e elas nos auxiliam, de certa forma, para poder obter melhores insights desses modelos. E aí, no modelo em si, né, nessa parte de modo, a gente vai fazer a modelagem. Então, a gente decide se a gente vai aplicar o modelo X, o modelo Y, que é onde a maior parte das pessoas acha mais interessante, né, a parte da modelagem, escolher qual que é o modelo de machine learning que a gente vai utilizar, né? E aí a gente tem que pensar principalmente que, apesar de ser uma parte muito interessante essa, caso a gente não tenha dados que sejam bem preparados, tem uma quantia significativa desses dados, a gente pode, mesmo que escolher o melhor modelo para o nosso negócio, ter um mau resultado, né? Então, com dados bons e bem preparados, a gente consegue se preocupar menos, talvez, com o modelo devido a já ter um bom embasamento, né? Mas sem dados bons, a gente não consegue uma garantia que esse modelo vai performar bem. E aí no Evaluate, que é a avaliação, a gente vai conseguir verificar, esse modelo foi bem performático, será que a gente talvez precisa colocar mais dados nele e fazer um outro trabalho de feature engineering para conseguir trazer então melhores insights, melhores valores para que a gente tenha um melhor resultado que afete o nosso negócio? Será que a gente está conseguindo ter a melhor performance? Talvez se a gente alterar alguns parâmetros desse algoritmo, a gente consegue performar melhor. Né? Então, aqui a gente vai fazer essas avaliações. O deploy, né, que a gente já conhece, que é aquela tão esperada hora da gente colocar em produção, porque muito do que a gente fez aqui, às vezes, está usando o que a gente chama de notebooks, né, que são ambientes onde a gente vai fazer experimentações, explorações e analisar, de fato, o que está acontecendo ali, mas tudo em ambiente de dev, né? Aquele ambiente que a gente está só fazendo uns testes, estão na nossa máquina, está tudo funcionando perfeitamente. E aí no deploy a gente precisa verificar como que aquilo vai se performar com dados mais reais ainda, né? Com aquilo que está realmente acontecendo no cliente nosso, ou no nosso cliente. E métricas, né? Então, não é porque a gente terminou esse processo aqui como um todo que a gente vai colocar ele em produção e nunca mais vai olhar a partir do próximo projeto. A gente precisa também verificar se mesmo em produção ele está tendo essa mesma performance que a gente teve anteriormente, né? Se então o nosso modelo ele está performando ok, ou se quando a gente colocou em produção as métricas começaram a não fazer mais sentido e algo precisa ser reavaliado, né? Então isso aqui é muito mais complexo do que a gente imagina. E aí as pessoas até pensam, né? Caramba, mas será que fazer então um projeto de dados é só criar um modelo lá e tranquilo? E não, né? Na verdade, a gente se depara com um cenário que é eita atrás de vixe, né? É muito problemático em vários fatores. Às vezes você vai se deparar com bases de dados que não fazem sentido,
dados muito complicados de serem trabalhados, né? Ou até faltantes, que é um dos problemas que a gente enfrenta, que são mais complexos, né? Você não ter dados suficientes para fazer talvez uma predição ou uma correta abordagem naquele modelo. Então, assim, não é tão simples, né, quando a gente acha que talvez seria. E aí, por conta disso, a gente tem que utilizar as ferramentas que estão ao nosso favor, né? E é um processo que ele requer muito detalhe, né? Requer é muito personalizado. E aí tem várias metodologias que a gente pode utilizar. E a que eu vou falar aqui hoje, né, que foi uma que eu trabalhei em um projeto, é o CRISP-DM, que ele significa Cross Industry Standard Process for Data Mining, né? Então, na verdade, é um processo que ele visa trabalhar principalmente com mineração de dados, né? Uma metodologia para planejamento de projetos de mineração e análise de dados. Ela tem 6 principais passos, que eu vou falar aqui sobre eles de pouquinho para vocês. E, para te dar um pouco de visão de história, ela foi criada em 1996 por algumas empresas, né, que também já estavam trabalhando com dados e visualizando esses desafios que precisavam de um olhar diferenciado. E aí até essa Dalmer AG, que é a Mercedes-Benz que a gente tem hoje, né? Então, o interessante é ver que grandes empresas já estavam adotando esses dados e não é uma coisa de hoje, como muitas pessoas acreditam que seja essa parte de ciência de dados, inteligência artificial. Isso já acontece há muito tempo atrás e agora que está realmente sendo trabalhado. Bom, então aqui é possível ver, né, o CRISP-DM, a gente fala muito que é uma metodologia espiral, né? Então a gente tem ali uma volta, né? Por quê? Porque nem sempre a gente vai ter, né, um projeto de ciência de dados, ele é um pouco diferente de um projeto de desenvolvimento web, por exemplo, que a gente já visualiza o fim, a gente tem meio que certeza ali de como que vai ser. Como a gente fala de ciência de dados, a gente às vezes não tem tanta clareza do que a gente vai ter como o resultado final, né? E isso acontece porque é um pouco assim necessário você fazer essas explorações, então você fazer análises, verificar, e às vezes o modelo não performou bem com aquilo, né? Então às vezes você escolheu o melhor modelo, você fez um melhor tratamento de dados, mas ainda assim não solucionou aquele problema, né? Então é um problema, é um tipo de solução que ela precisa às vezes voltar e ser feita de uma outra forma. Você precisa alterar alguma chavinha ali para aquilo funcionar de forma que resolva o seu problema. E aí, por conta disso, a gente fala dessa espiral aí, por conta de, às vezes, a gente achar que está terminando e ter que voltar ali no entendimento do negócio e também no entendimento dos dados, né? Às vezes até buscar outras fontes. Por quê? Porque é uma coisa mais incerta, né? E aí é isso que é o pulo do gato quando a gente está falando disso para um cliente. Como que é importante você deixar isso explícito, explicar o porquê que machine learning pode ser incerto, porque seu modelo ele pode talvez não performar bem logo de cara, porque faltou dado lá no início, ou porque você verificou que algum parâmetro precisa ser alterado, ou talvez os problemas precisam ser revistos, né? Então, esse tipo de dinâmica acontece com muita frequência, né? Até porque muitos projetos, né, quando a gente vai falar de ciência de dados, eles preferem fazer o quê? Uma fase antes exploratória, né, para que as pessoas realmente tenham o tempo hábil para ler papers, né, que a gente lê muito papel, pesquisa de grandes faculdades para implementar esse tipo de solução para testar se faz sentido ou não para o negócio, antes de começar, né, de fato, o desenvolvimento. Porque aí a gente já vai ter um maior embasamento, conseguir dar maior certeza para clientes do que a gente pode ser feito, né, do que é cabível ou do que está dentro de um limite e a gente não consegue explorar, né. Mas aí é por conta dessas incertezas que talvez esse modelo faça tanto sentido, né? Que a gente sempre vai incrementando de acordo com as necessidades de negócio. E aí a primeira parte, né, que é o entendimento do negócio de fato. E aí dentro dessa parte é importante falar que é aqui que a gente vai definir quais são os objetivos do cliente. E o maior objetivo dessa etapa de fato seria descobrir os fatores que determinam e influenciam o resultado final do projeto, né? Para que a gente evite encontrar a resposta certa, mas para o problema errado. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente faz uma solução incrível, muito bacana, um modelo assim
perfeito, só que ele está resolvendo um problema que não é o nosso problema, né? Um problema que não faz sentido para nós. A gente fez tudo certo, só o ponto de partida que foi errado, que é só o ponto de partida que, na verdade, está todo o sucesso de um projeto, né? Então, aqui que é importante a gente definir com clareza quais são os objetivos e listá-los, né? Será que a gente vai. Nosso objetivo seria verificar quais clientes são mais importantes para a nossa empresa? Analisar, então, qual que é o percentual, né? Qual que é as chances nos nossos clientes que eles tendem a ir para um concorrente, né? Qual que é o canal mais efetivo de comunicação que a gente tem e por quê? Então, assim, a gente vai definir esses objetivos, a gente produz, então, depois, né? Define um plano desse projeto, como que a gente vai seguir, quais vão ser as etapas que vão ser executadas, para aí depois a gente conseguir definir qual vai ser o critério de sucesso, né? Então, sobre critérios de sucesso, a gente tem vários, né? Que são que detalham e que vão ser utilizados para a gente verificar e mensurar se esse projeto ele foi dentro do que a gente esperava ou não, né? E aí, dentro de critérios de sucesso, a gente tem vários fatores que podem ser utilizados, né? Mas o que é importante deixar bem claro é que são esperadas sobre as métricas que possam analisar se faz sentido ou não o resultado que a gente obteve no final, né? Aquela predição que a gente fala, se realmente foi ok ou se a gente precisa voltar e refazer alguma parte do processo. E aí também é importante nessa fase de planejamento a gente verificar quais são os recursos que a gente tem, fazer de fato um inventário desses recursos, bases de dados, quais são as ferramentas que vão ser utilizadas, quais são os requisitos para que esse projeto ele aconteça, bases de dados, quando eu falo isso, eu falo, por exemplo, a gente tem uma quantidade de imagens suficiente, como que a gente vai trabalhar com isso, se for modelo de imagem, se a gente for querer, por exemplo, se é um gato ou um cachorro, precisa ter um número de imagens específico, senão meu modelo ele não performa bem. Se eu quiser fazer uma análise de sentimento, quantas palavras, talvez, quantas sentenças, quantas frases e de qual é o número de bases distintas que eu vou trabalhar. Então, essas perguntas elas precisam ser respondidas, né? Aqui a gente também entra com quais são os riscos e quais são as contingências desses projetos, né? Então, qual é o risco que eu tenho de talvez esse projeto não performar como esperado, não ter o resultado ok? Bom, um risco talvez seria se eu não tivesse uma base específica ou um número X de imagens. Então, meu modelo ele poderia falhar ou não ter tanta clareza daquilo que está sendo colocado como resposta. Terminologias também são definidas, né? Então, terminologia é muito importante para a gente ter ali um nivelamento de quais palavras são utilizadas numa comunicação do início ao fim do projeto. E quais são os custos e os benefícios, né? Para que a gente consiga, então, verificar o quanto que a gente vai estar obtendo de lucro no final de todo esse processo que a gente está trabalhando. E aí, o próximo passo é o entendimento dos dados, né? Que como o próprio nome já diz, a gente vai verificar esses dados, coletá-los, tratá-los e explorá-los, né? Então, no passo anterior, a gente definiu quais são essas bases, quais são esses locais que a gente vai estar procurando, e aqui a gente vai, de fato, entrar nesses locais e verificar esses dados, né? Então, a gente vai fazer a coleta desses dados, a gente examina eles de uma forma bem grosseira, assim, bem por cima, como é que eles estão, para depois a gente ir para essa exploração, que a gente vai fazer um relacionamento entre chaves, por exemplo. Quem conhece mais de dados conhece banco de dados, vai entender que a gente vai fazer mais relacionamentos, procurar fazer joins, né? Então fazer algumas junções entre bases, verificar talvez com análises estatísticas simples se eles estão suprindo ou não a nossa necessidade, né? Então fazer realmente uma análise do que está vindo para a gente e se essas bases elas estão corretas, coerentes e coesas, né? E aí a gente verifica, né, na parte de qualidade, será que o dado está completo? Que foi o que eu falei para vocês, está correto? Será que tem erros? Será que esses erros são comuns entre eles? Estão faltando valores? Há muita coisa complicada dentro deles, né? Então aqui a gente vai fazer uma análise e verificar e erguer a mão já se tiver algum problema entre eles, né? Porque aqui a gente faz, depois a gente vai preparar esses dados no próximo passo, então aqui é bom a gente listar quais são esses problemas que a gente está encontrando, que são muito comuns em projetos de dados, para que a gente consiga mitigá-los o quanto antes.
Aí vem a parte da preparação, né, que é onde a gente decide os dados que vão ser utilizados para nossa análise de acordo com os objetivos e que serão usados nessa modelagem nossa, né? Então, no passo anterior, a gente conseguiu analisá-los meio por cima, mas analisamos bem e conseguimos detectar qualquer tipo de anomalia e verificar ter um cheiro assim do que é mais importante para o problema que a gente está tratando. Então, aqui nessa preparação, a gente vai selecionar quais são os dados mais importantes, né? Até porque a gente tem uma base gigantesca, não faz sentido a gente utilizar tudo para alimentar o nosso modelo. Então, nesse estágio aqui, a gente decide qual que vai ou qual que não vai, de acordo com a nossa análise, né? Na limpeza dos dados, a gente vai fazer aquela limpeza que eu comentei com vocês, né? Então, verificar tipos de dados que são corroídos, remoção de espaços, por exemplo, ou até vamos supor que vocês esperam um dataset de imagens de gato-cachorro, tem um papagaio ali no meio, não faz muito sentido, né? Então a gente vai tirar coisas que não fazem sentido e que podem prejudicar o nosso resultado, né? E aí são várias transformações que podem ser feitas, tudo isso depende de qual é a nossa vertical de trabalho. E aí, dentro de construção de dados, a gente vai fazer o quê? Vai verificar se às vezes a gente pode criar mais coisas que são valiosas para o nosso negócio a partir dos dados que a gente já possui. Né? Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho a altura de, um, de algum elemento e eu tenho a base, né? Então, aqui eu verifiquei que eu posso fazer base vezes altura dividido por 2 para dar a área, né? De alguma forma. Então, assim, a gente consegue criando talvez mais colunas, né? Colocar talvez uma coluna chamada área, e isso vai ser ainda mais importante para o meu modelo, ao invés de verificar as variáveis de forma separada. E aí, no integrar de dados, a gente consegue, talvez, analisar essas bases, juntá-las, para que aí a gente tenha algo ainda mais consistente que vai ser utilizado quando a gente chegar nos passos do nosso projeto, que é de modelagem, que é o próximo passo. Né? Então, na modelagem, o que acontece? A gente tem aqui a construção de fato do modelo, que é o que eu tinha comentado com vocês anteriormente, né? Que é onde a gente vai talvez verificar primeiro qual que é a técnica que vai ser utilizada. Então, são vários os tipos de modelos. A gente pode usar, por um exemplo, né? Árvores de decisão para fazer alguma predição. A gente pode utilizar regressão logística, que é uma outra técnica. Podemos usar redes neurais para problemas um pouco mais arrojados. Então, nessa selecionar técnica, a gente vai analisar os dados que a gente tem, rever o nosso problema, e aí a gente consegue decidir qual que vai ser o nosso approach para solucionar esse tipo de situação, né? Então, a gente faz uma coletaria de tudo que a gente viu até agora e seleciona o algoritmo de Machine Learning. No definir plano de testes, aqui é importante falar que aí a gente vai conseguir descrever qual que seria o plano aí de treino, de teste e avaliação desses modelos. Quando a gente está falando de modelos de machine learning, a gente não pode testar esse modelo com os mesmos dados que a gente fez o treino, né? Então, vamos supor que a gente tem um monte de linhas ali na nossa tabela, no nosso dataset. E aí, a gente tem que separar essas linhas, né, de forma que a gente deixe uma porcentagem para treino, uma porcentagem para teste, uma porcentagem para avaliação. A gente não pode ter, a gente tem que fazer um teste com esse modelo com dados que ele não viu antes, né? Senão ele pode ficar enviesado e ter o que a gente chama de overfitting, que é quando ele fica muito, muito, muito calibrado, muito bom para detectar os dados que ele já trabalhou, só que quando vem dados que ele não trabalhou ainda, ele não consegue performar, né? Então, imagina que você está estudando para uma prova quando você era pequeno, e aí você decora o conteúdo daquela prova. Então, quando vier coisas exatamente iguais com o que você decorou, você vai mandar super bem na prova. Agora, se vier alguma coisinha um pouquinho diferente, você já não consegue tão bem, né? Então, o overfitting é basicamente isso. Por conta disso, a gente, usando essa técnica, né, de separar dados que ele não viu antes, né? Fazer, por exemplo, 80% para treino, 10% para teste, 10% para avaliação, a gente consegue, dessa forma, fazer com que ele fique menos propício para esse tipo de situação, né? Que seria o overfitting.
E aí a gente, de fato, constrói o modelo, né? Que aí a gente vai pegar quais vão ser os parâmetros que a gente vai usar nesse modelo, né? Quanto que a gente vai utilizar para... Qual que vai ser a técnica que a gente vai utilizar. E aí a gente vai sempre documentando esse tipo de situação, né? A gente vai documentando qual modelo está sendo utilizado, documentando os testes que a gente está fazendo, até porque pode ser que eu escolha um modelo e ele não performe tão bem, então é bom que eu coloque lá, olha, eu usei esse modelo com esse percentual de dados, né? Ele teve esse tipo aqui de, de resultado, né? E a gente consegue depois, nas próximas interações, poder alterar isso para verificar se vai dar o melhor resultado ou não. E aí tem a parte de avaliar o modelo, né? Que aí a gente vai fazer isso que eu comentei. Avalia o modelo, vê quais são esses parâmetros que performaram bem ou não. A gente vai fazer uma alteração neles, não vai? E aí a gente consegue mexendo nisso para verificar se muda ou se não tem tanta alteração e é necessário talvez fazer algum reajuste, né? Então, aqui a gente só avalia como é que foi esse modelo que a gente criou. A parte de avaliação, a gente vai verificar esses resultados que a gente obteve e qual que foi a técnica que melhor atendeu esse problema, né? Então, primeiro vem avaliar os resultados. E aí, no avaliar resultados, a gente vai verificar quais foram os modelos que a gente trabalhou e aí selecionar alguns e ver qual que foi o aprovado, assim, né? Que foi o Approved Model, que é o modelo que melhor, mais bateu com os resultados, que deu ali algo que parece real, né? A gente viu análises feitas anteriormente e olha, tá batendo. É um valor assim que está embasado, está acessível, então faz sentido esse modelo que a gente trabalhou. E aí a gente avalia depois o processo, né? Então a gente sumariza desse processo que a gente acabou de acontecer, né? Sobre toda essa parte até aqui, a gente avalia, a gente verifica quais foram os highlights, né? Quais foram as melhores partes dele, o que a gente revisa, e aí a gente verifica se faltou algum ponto também. E aí, na listagem de próximas ações, a gente vai analisar se a gente teve esse Approved Model, ele foi o melhor modelo que foi performado, sim, mas será que faz sentido? Será que a gente faz uma outra rodada desde o início, agora que eu tô falando, né? Então, lembrando do CRISP, ele é lá, ele vai voltar. Será que faz sentido eu voltar para a minha preparação de dados? Será que foi horrível a minha análise até dessa curva de model? Será que ele não foi nada performático e meus dados estão totalmente errados? Eu preciso voltar e fazer uma nova rodada, limpar o dado de novo para tentar ver se vai rolar algum resultado melhor. Então, nessa listagem de próximas ações, a gente vai fazer esse tipo de trabalho, né? Que é de fato analisar e verificar se tem algo que é possível de ser feito. E aí, se a gente viu que está tudo ok, a gente vai para a implantação. Lembrando que aqui, ó, pode ser que tenha dado errado, né? E a gente volte aqui para a preparação de dados, né? Então, eu vou ter que selecionar novos dados, limpá-los de novo, e isso é totalmente compreensível num projeto de dados. Pode ser que isso aconteça sim, né? Que a gente tenha que voltar e mudar esses dados e até pegar novas bases, né? Então, é algo que acontece mas se você viu que tá ok esse modelo, que ele tá performando bacana, e isso você consegue ver verificando o planejamento de projetos que você fez anteriormente, se aquele baseline que você tinha estabelecido para esse modelo está sendo atendido, e vendo até com o seu próprio cliente ou sua cliente se aquilo está realmente fazendo sentido para o que foi proposto e para aquele caso de negócio específico. E aí você pode ir para a implantação, que aí é a hora de ir para a produção, que aí você vai planejar esse deploy, né, um deploy de modelos de machine learning, e também pode envolver CI/CD, né, que é aquela continuous integration, continuous delivery, então você vai conseguir utilizar, né, um pipeline automático para ir para a produção, mas aí é importante falar que até esse momento aqui a gente estava fazendo tudo, talvez, em um ambiente de experimentação, que são esses notebooks que eu comentei, que você vai fazendo um trecho de código, documenta esse trecho, avança para o próximo. Então, são ambientes que permitem que você também trabalhe com grande quantidade de processamento. Eles separam até, às vezes, algumas máquinas que são chamadas umas máquinas super de alto processamento, que elas têm até GPUs, que são grandes unidades de processamento,
que elas são disponibilizadas para que você faça o treinamento desses modelos, né, que consomem muito processamento de verdade. Então, às vezes, modelos que a gente vê, grandes modelos por aí, eles usam, às vezes, até uma semana de treinamento para vocês terem uma ideia de quanto que demora, dependendo do número de dados que a gente tem, né? Então, esses ambientes, eles não são preparados para a produção de experimentação. Então, você precisa ter um cuidado grande na hora de planejar esse deploy, né? Porque aí você vai estar convertendo toda essa experimentação em arquivos que são para você expor esses modelos, que podem ser expostos como APIs, né? Então, a pessoa vai bater em um endereço, né, dessa API para obter esse retorno, né, passando algumas informações, e aí a gente faz uma predição, que é o que a gente chama de chamar esse modelo, mandar um dado para ele e me retornar, né? Então, a gente faz essa predição para que aí a gente consiga obter esse dado, né? Mas aí, para isso acontecer, a gente precisa disponibilizar a máquina, a gente precisa disponibilizar isso em arquivos que vão fazer sentido para nós, né? Até aqui a gente não tinha criado uma API, por exemplo. Aqui a gente começa a pensar nisso. No monitoramento, né? Então, a gente vai pensar em um planejamento de qual vai ser a nossa estratégia de monitoramento, incluindo quais vão ser os steps, como que a gente vai performar. Geramos relatórios, né? Então, aqui é onde a gente vai fazer a geração do nosso final report, né? Então, sumarizar o que aconteceu, quais são os entregáveis, fazer uma apresentação, e apresentações de ciência de dados, elas são um pouco complexas de serem criadas justamente porque a gente tem grandes conceitos complexos, a gente trabalha com cálculo, com estatística, com distribuição normal, com um monte de palavras que a gente, às vezes, na maioria das pessoas, acaba vendo no ensino médio, por exemplo, a gente acaba não vendo mais ao longo da vida. E aí, nós, cientistas de dados, acabamos trabalhando com isso depois, né? Então, converter todos esses termos que muitas vezes as pessoas não vão querer entender e também não é o foco delas, para coisas que façam sentido para o negócio, né? Então, mostrar isso em forma de apresentação, converter isso de um linguajar que nivele ali o conhecimento de todos que são presentes. Então, isso é importante, né? E essa geração de relatórios tem que ter um storytelling, né? Então, você consiga, desde lá de trás, comentar quais foram os desafios, quais foram as bases utilizadas. Você precisou de mais bases? Não precisou? Precisou limpar o dado? Ele estava com muito ruído? Então, qual foi o método que você tomou, né? Qual foi o ponto de partida, quais foram as escolhas que você fez e como elas influenciaram no processo. Até o momento, né, da geração desse modelo, qual foi a performance dele, quais foram os resultados coletados, atendeu de primeira, não atendeu, o que você teve que alterar, né? Qual foi o baseline que você utilizou? Você tinha visto algum paper, né, alguma pesquisa feita por uma grande universidade, por grandes acadêmicos que te levaram a acreditar que esse resultado estava ok, né? Então vamos por um exemplo, né? Então vamos supor, eu fiz um modelo para detectar se é uma fake news ou não uma determinada frase. Eu vi que em um paper, numa faculdade muito renomada, eles conseguiram um percentual muito alto para detecção, né, usando 500 mil dados, linhas de frases, né? Então, eu estou usando semelhantes ali o número de dados e consegui obter um padrão bacana, né? Então, foi bem parecido com esse paper, né? Então, fazer comparações, levantar hipóteses, aqui é o momento, né? E avaliar resultados finais, né? Então a gente vai ver todos os processos que a gente trabalhou, o que foi benéfico, o que a gente talvez mudaria num próximo projeto, se a gente pudesse. E aí a gente consegue então metrificar e verificar, olha, fez sentido tal isso, não fez, talvez lá no começo teria ido antes para perguntar tal ponto, né? Então aqui de fato talvez é uma retrospectiva de tudo que aconteceu para que a gente se prepare para os próximos processos de dados, né? Porque todos são muito diferentes entre si. Quando o domínio muda, já muda basicamente tudo, né? A gente tem projetos de imagens, projetos de áudio, de vídeo, então, assim, cada um vai usar uma técnica distinta, né? E o approach para ser utilizado vai ser totalmente diferente. E aí, onde eu posso aplicar, talvez, o CRISP, né? A gente tem vários cenários, alguns deles só é para desenvolvimento de chatbots, para modelos para previsão de demanda, ou até mesmo, como eu comentei, para análise de sentimento de usuários em determinada plataforma, né? Então, nem sempre quando você precisar, você não está usando, às vezes, inteligência artificial. Às vezes, você só está precisando de uma metodologia para trabalhar com dados, né?
que não necessariamente é um projeto de IA. Você pode utilizar o CRISP, principalmente, às vezes, por exemplo, se você for fazer a geração de um dataset. Então, vamos supor que eu estava fazendo uma análise de sentimento, mas eu preciso criar toda a minha base porque eu procurei bases de frases e eu só acho frases, talvez, com palavrões na internet. Eu preciso de frases específicas para o âmbito, não sei, de água. Vamos supor que eu preciso de frases para um cenário específico de água, vamos supor. E aí, esse cenário é tão específico que a gente inventou agora que eu não encontro frases que sejam tão focadas nisso. Então, eu preciso, junto do meu cliente, criar essas frases, fazer todo esse processo e isso vai ser incremental, né? Então, aí, por conta disso, a gente vai sempre preparando novos dados, colocando no modelo, prepara mais dados, coloca no modelo, porque a gente não vai estar numa, numa de uma vez só com todo o resultado perfeito, né? A gente vai sempre estar incrementando e a cada dado que a gente põe, ele vai performar de uma forma melhor. E aí, além do CRISP-GM, a gente tem outras metodologias que também ajudam, né? Como é o SEMA, que seria Sample, Explore, Modify, Model Access, que ele é mais focado, talvez, não tanto no negócio, né? Ele é bem parecido com o CRISP, mas ele é mais focado, talvez, na parte dos dados em si. Né? Então, aqui o CRISP ele é bem focado em negócio, a gente começa com uma parte de negócios bem forte, o SEMA já não. E aí o KDD ele é mais focado ainda na parte de conhecimento. Então, eu vou ver todos os dados que a gente tem, de forma que a gente consiga gerar conhecimento através de bancos de dados, né? Então, é mais uma forma de você gerar todo o conhecimento da empresa que há anos vem atuando, para você centralizar isso de alguma forma benéfica para que outros insights possam ser obtidos futuramente. E tem o Scrum, que é inclusive que eu trabalho atualmente. Hoje eu estou trabalhando com o Scrum para projetos de dados. E você também pode fazer utilizar a Kanban como uma ótima auxiliar para os seus projetos também, né? Então também tem vários projetos de ciência de dados que fazem uso de Kanban para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Bom, gente, coloquei uma referência aqui de estudo. Foi bem simples mesmo, bem rapidinha a apresentação, mas era mais essa visão que eu queria passar para vocês. É uma metodologia super bacana. Ela não é tão nova, né? Se comparar aí, como muitas pessoas esperam que projetos de ciência de dados sejam novos, ela não é tão nova assim, né? Não surgiu há pouco tempo atrás, se a gente for considerar, mas ela vem fazendo grande impacto aí dentro da nossa área. E é isso, se vocês quiserem entrar em contato comigo, essas aqui são as minhas redes. Foi bem rapidinho, gente. Obrigada. Eu falei para você, Nath, eu acho que a galera aqui é tão experiente com coisas que eu também preciso me aprofundar, acho que é uma troca super interessante, assim.